Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Tua família é um presente especial de Deus para você. E Deus te chama para uma nova vida, para um compromisso, para um novo tempo, pois Ele te ama muito. Nessa hora eu fechei o meu coração. Devido à autossuficiência, me lembro ter pensado assim: mas quem é este homem para querer falar de Deus para mim? Pois eu já tenho a minha crença. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou bom. Nunca roubei, nunca matei. De vez em quando ajudo as pessoas que precisam. No mínimo, este homem é mais um daqueles crentes fanáticos que lhe fizeram lavagem cerebral. E assim eu ignorei aquele senhor. Ele falou mais coisas que não me lembro. Mas hoje me arrependo muito, porque eu não prestei mais atenção a ele. Passaram-se uns 20 dias e nos deparamos com uma surpresa. A Débora estava grávida. Depois de 4 meses, fizemos o teste e foi certificado que era um menino. Então ficamos felizes com essa notícia e surpresos também ao mesmo tempo com a maneira que essa gravidez se desenvolveu. Então nasce o Orlandito, verdadeiramente como aquele homem falou para mim. O Orlandito é um presente de Deus especificamente para a minha vida. Ele é muito lindo, muito parecido com o pai. Mas com tudo isso de bom que estava se acontecendo na minha vida naquele tempo, ainda não foi suficiente para que eu encontrasse um equilíbrio em relação ao tempo para com a minha família. E também nunca parei para buscar a Deus com sinceridade, com verdade, com honestidade. Ao contrário, cada vez mais eu vivia afundado no círculo vicioso da ganância, onde muitas vezes eu tentava suprir a minha ausência como pai, proporcionando boa condição de vida para os meus filhos e preparando para o futuro deles, riquezas para o amanhã. Mas o que eu não sabia é que os meus filhos não somente precisariam de mim para o futuro. Muito mais do que o futuro, primeiro eles precisam de mim no presente, no dia a dia, hoje. Pois como, Humberto, vou querer ter bons filhos amanhã, se hoje eu sou um pai ausente na vida deles? Como vou querer colher bons frutos amanhã, se hoje eu não preparo bem a minha semente? Com essas atitudes minhas, eu não sabia, mas eu estava tornando os meus filhos em filhos órfãos de pai vivo. Filhos órfãos de pai vivo. Mas uma pena que eu fui entender isso somente algum tempo depois. Passaram-se assim mais algum tempo e chegamos no ano de 2012. Especificamente no dia 19 de fevereiro de 2012. Era um domingo de carnaval. E fizemos um passeio em família e convidei um irmão meu para ir junto. Estávamos indo para Camboriú, litoral de Santa Catarina. E quando estávamos passando pela cidade de Curitiba, após Curitiba tem uma serra, Serra da Garuva. E ali, de repente, recebemos uma pancada muito forte na traseira do nosso carro. E começamos a capotar por várias
e várias vezes. Segundo o laudo da Polícia Rodoviária Federal, após essa sequência de capotagens, o nosso carro bate em um barranco e voa, quebrando a copa de uma árvore de 6 metros. E logo despenca de cabeça para baixo. Na hora que aquele carro parou, sem conseguir entender o que se acabara de acontecer com nós, em meio a gritos, desesperos, pânico, me lembro ter saído com muita dificuldade e gritando para eles saírem do carro, pois eu acreditava que aquele carro iria explodir. Então eu dou a volta assim pelo carro e vejo a Laura. Ela foi arremessada para fora. E estava muito machucada. E saía muito sangue pela boca dela. Então eu olho para o carro e vejo meu filho e o meu irmão estão entre as ferragens, desacordados também. A Débora consegue também sair. E ali naquele desespero, em meio àqueles ferros, em meio a uma poeira, logo as pessoas que vinham naquela rodovia param e começam a nos ajudar ali, tentando nos acalmar. Não demora muito e vem os socorros. Desceu um helicóptero, 2 se não me equivoco, pois é uma rodovia muito movimentada. E levam a Laura e o Orlandito para um hospital em Santa Catarina, Joinville. Também levam uma família que estava no caminhão, uma família argentina. Consequentemente, me levam, juntamente com a Débora, para outro hospital, também para Joinville. Mas, infelizmente, o meu irmão e o motorista do caminhão morreram no local do acidente. Já no hospital, após alguns procedimentos médicos, pois eu havia tido um corte na minha cabeça e perdido a consciência por um momento, por um tempo. E após eu recobrar a minha consciência, já era parte da tarde, eu estava muito desesperado, aflito, para receber notícia dos meus filhos. O meu estado era um estado muito agressivo, a ponto de querer agredir os médicos para receber essas notícias. Então vem uma equipe médica, coloca a minha maca do lado da minha esposa, e eles tentam nos acalmar. Calma. Vocês precisam se recuperar logo, porque a tua filha está neste momento passando por uma cirurgia em outro hospital. E o estado dela é muito delicado. E muito provável que ela vai ficar com sequelas. E ela vai precisar muito de vocês como pais dela. Quantos pais temos aqui? Mas o teu filho, o teu bebê, infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. Eu não queria acreditar nessas palavras. Eu não acreditei naquelas palavras que vinham daquele homem, pois há poucas horas eu estava com meu bebê, tomando café da manhã em um hotel na cidade de Curitiba. E como dizer agora ao meu coração que o Orlandito não existia mais? Como eu dizer para minha alma que eu ia voltar para minha casa e lá ele não estaria mais? Quanto vale um abraço? Hoje eu daria tudo para ter o meu filho de volta. Daria tudo para sentir o cheiro dele. Daria tudo para abraçá-lo. Hoje eu daria tudo para dedicar 1 hora do meu tempo para brincar com ele no parque.
E você? O que tem sido a tua prioridade? Se você tem pessoas importantes na tua vida, dê valor hoje mesmo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Recebo alta no dia seguinte e fomos visitar a Laura. Chegar naquele hospital, ver a minha filha esticada em cima de um leito de UTI. Rasparam o cabelinho dela. Havia vários tubos conectados ao corpo dela, respirando com dificuldades. Tentaram fechar o olhinho dela com esparadrapo. Ver a minha filha naquela situação, tudo que eu queria era pegar ela em meus braços e voltar com ela para casa. Esquecer de tudo e recomeçar. Mas ela estava inconsciente. Então aquele homem autossuficiente, egoísta, egocêntrico, que só pensava nele, chorou igual uma criança, pela incapacidade, pela impotência, por não poder fazer nada para mudar aquela situação. Com muita dor no coração, tivemos que deixar a Laura, pois precisávamos voltar ao Paraguai. Em um carro na frente estava o corpo do meu filho e do meu irmão, e nós atrás acompanhando esse carro da funerária. Que cena mais triste da minha vida. Pois nós estávamos indo a um passeio em família de férias, e de repente se torna em uma tragédia inimaginável. Em meio a muita tristeza, eu vi o corpo do meu filho descer naquele meio metro de chão e ter que virar as costas e deixar ele ali. E tomar forças de onde não existia, pois precisávamos voltar para Santa Catarina atrás da Laura. Ficar com ela o tempo que fosse necessário até ela se recuperar, para consequentemente nós trazer ela para casa. Já estando lá na quarta-feira, fomos diretamente conversar com essa equipe médica. E eles nos recebem e falam assim para nós: a tua filha chegou em um estado muito delicado. A Laura foi submetida a várias cirurgias, e principalmente na cabeça dela. A tua filha foi submetida a todo tipo de exames. Inclusive, há poucas horas, acaba de retornar de um último exame. E foi detectado que a Laura, infelizmente, teve morte cerebral. Senti uma dor tão grande no meu peito. Nos abraçamos com a minha esposa e choramos por um longo período de tempo, não querendo aceitar aquelas palavras. Naquela hora eu tentei fazer o possível e o impossível para manter a Laura viva. Tentei levá-la ao exterior, ou talvez levá-la a um hospital mais bem equipado aqui no Brasil, onde fosse. Tentei fazer com a Laura aquilo que eu não fiz durante 10 anos que ela estava comigo. Tentei fazer em um dia, mas já não havia tempo. Então eu caí em um grande desespero. Caí naquele chão e não conseguia levantar mais. Então os médicos falaram: eu sei que o momento é muito triste e delicado, mas tem uma equipe de transplante que precisa muito falar com vocês. Mas eu pergunto, falar o quê? Que assunto temos para conversar uma hora dessas? Mal nós conseguíamos abrir os nossos olhos,
muito menos ter condições de falar com essas pessoas. Mas eu vim nesta noite aqui nesta cidade para dizer a você que entrou aqui que algo maravilhoso nos aconteceu naquele lugar. Pois fomos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, principalmente a Débora, e não enterramos o coração da Laura. Doamos o coração e mais 7 órgãos. Hoje, doamos esses corações, o coração e esses órgãos, que seríamos incapazes de tomar uma decisão como essa, sendo pais da Laura, devido ao egoísmo excessivo. E hoje, não sabemos quem são essas 8 pessoas que receberam esses órgãos. Ficamos sabendo de uma menina de 16 anos, exatamente desta cidade de Porto Alegre. Mas eu quero dizer a você que entrou aqui, que você tem o privilégio de ouvir esta história, e assim poder tomá-la como inspiração, para mudar a história da tua vida, e da tua família. Tivemos que esperar mais um dia a retirada desses órgãos. E logo nos entregaram o corpo da Laura. E mais uma vez voltamos com ela para o Paraguai, acompanhando esse caixão. Chorei muito em cima do caixão da minha filha. Me lamentei muito pela falta de oportunidade naquele velório. Por isso eu quero te dizer que um dos lugares de maior hipocrisia do ser humano é na alça de um caixão, em um velório. Pois nessas horas compramos as melhores flores. Nessa hora declaramos que amamos. Filha, por favor, levanta-te, eu quero te dizer que eu te amo. Filho, por favor, levanta-te, vamos brincar junto. Filho, eu te amo. Filha, eu queria ver você crescer. Pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Hipocrisia. Por acaso eu não tive tempo para demonstrar esses sentimentos? E foi preciso deixá-lo para aquele momento, que já não adiantava mais nada. Mas eu chorei, eu me lamentei, porque eu não sabia. Mas hoje eu sei, por isso eu valoro cada momento do meu tempo. E hoje eu sei que é um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra, para mim e para você. Há um tempo de ser mãe, há um tempo de ser pai, há um tempo para ser filho. E o tempo que passa, ele não volta mais. E tudo com que nós contamos é com o momento, com o agora. E neste momento eu quero apresentar um vídeo para ilustrar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético
visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Chore. Mas não chore pelos meus filhos, pois eles já estão na eternidade com Deus. Chore pelos teus filhos, pelas vezes que talvez você foi ausente na vida deles. Ausente talvez em um simples beijo. Chore pelas vezes que você trocou tempo com a tua família pela ganância, pelo egoísmo, talvez pelo prazer. Chore pela falta de um perdão. Chore
pelas vezes que você talvez virou as costas para Deus, por muito menos. Aqui vem o ponto alto do meu testemunho. No dia seguinte ao enterro da Laura, eu estava totalmente derrotado. A vida para mim já não tinha mais sentido. Foi preciso aquele homem autossuficiente, que achava que tudo podia, que achava que tudo fazia. Foi preciso ele estar naquele extremo da sua vida, para entender que não era ninguém, que não era nada. Foi preciso eu ter que pegar na alça de um caixão dos meus filhos, para que eu parasse, e somente ali ouvisse a voz de Deus. Falei: Deus, por quê? Por que eu estou recebendo tanto castigo? Que pecado que eu cometi para merecer tanto castigo? Por que eu não me adiantei alguns minutos? Ou não me atrasei 1 minuto pelo menos? Por que com essa intensidade com os meus filhos? Naquela hora, o meu coração estava muito quebrantado. E eu estava totalmente arrependido. Verdadeiramente foi preciso estar naquela situação para que eu me derramasse com sinceridade na presença de Deus. E nesse instante, eu estava embaixo de uma árvore e uma palavra entrou na minha mente. Eu tive a revelação dessa palavra. E essa palavra dizia que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e dar salvação àquele que crer. E todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, essa palavra foi como um oxígeno para a minha alma, que praticamente estava morta. Trouxe um alívio ao meu coração. E nesse mesmo instante, eu tive a revelação que a Laura e o Orlandito não estão mortos. Meus filhos estão vivos no paraíso, na glória de Deus que Jesus Cristo conquistou na cruz há 2016 anos atrás. Pois eles ainda eram crianças e não têm do que se arrepender. Mas escute bem isto. A revelação que eu tive naquele momento. Se eu morresse naquele acidente, haveria uma separação eterna. E nunca mais reencontraria os meus filhos. Pois eu não iria ao lugar onde eles foram. Eu iria para o inferno. Pois até aquele momento eu não tinha o Salvador. Até aquele instante eu não tinha salvação. Até aquele momento eu não havia reconhecido a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Então ali eu entendi que nem tudo estava acabado, mas que eu estava diante da maior oportunidade de toda a minha vida, a de me entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, ganhar a minha salvação e um dia poder reencontrar os meus filhos. Naquele momento, eu tive a revelação que somente Jesus Cristo de Nazaré poderia me proporcionar tamanha oportunidade. Naquele momento eu entendi que toda a riqueza, eu poderia ser o homem mais rico do mundo, que eu não tiraria a minha filha daquele caixão, eu não levantaria o meu filho daquele caixão, e que toda a riqueza naquele momento não valia de nada. Então ali eu caí em um grande arrependimento. Pedi perdão a Deus pelas vezes que eu não quis ouvir o seu chamado para a minha vida.
Pedi perdão porque eu era um mentiroso. Pois muitas vezes eu traía minha esposa. Pedi perdão por eu ter roubado os meus filhos. Roubei o pai deles. Roubei o tempo que os meus filhos tinham comigo como pai. Roubei tempo deles, roubei alegria, momentos, sonhos, devido ao meu egoísmo. Então, naquela tarde, com o coração totalmente derramado para Deus, eu tomei uma decisão, com todo entendimento na minha mente e no meu coração, e me entreguei a Jesus Cristo de Nazaré, e o recebi como Senhor e Salvador. Eu decidi converter a minha vida, eu decidi converter o meu caráter, eu decidi converter as minhas crenças, as minhas ideologias, os meus pensamentos, os meus achismos. Reconheço que os primeiros dias não foi fácil. Mas eu tive que negar muitas coisas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas eu perseverei, eu lutei, eu não desisti. Eu chorei na presença de Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Pois eu passei a conhecer a um Jesus totalmente diferente a quem eu conhecia até então. Pois até então, para mim, Jesus Cristo era algo distante, algo histórico, alguém que estava estampado em uma camiseta, ou morto em um crucifixo como um amuleto. Mas hoje eu conheço a um Jesus Cristo que é vivo, que é real, que se faz presente na minha vida através do seu Espírito Santo, e que tem muito poder. Pois a dor que eu tinha no meu coração, eu tinha câncer no coração, Ele curou, de uma maneira sobrenatural, sem nunca eu nem minha esposa ter que tomar um medicamento para dormir, sem nunca ter que fazer um tratamento psicológico ou alguma terapia, nada. Mas em Jesus Cristo nós encontramos uma paz. Paz que não se compra no melhor hospital do planeta. Paz que não se compra com ouro nem com prata. Mas é uma paz que vem dele, que sobrepassa todo entendimento humano. Ele me devolveu a alegria de viver. Ele me restaurou por completo. Ele me regenerou. Fez de mim um homem novo, transformado. Me fez entender o verdadeiro valor do tempo. Ele restaurou tudo na minha vida. E o melhor de tudo é que o meu nome foi escrito no livro da vida. No céu há um livro chamado Livro da Vida, que todos aqueles que aceitam Jesus, o nome está escrito. E o meu nome foi escrito nesse livro. E eu sei, se eu perseverar neste caminho com Jesus Cristo, um dia eu reencontrarei os meus filhos. Pois hoje eu não vivo somente pela esperança, eu vivo pela plena certeza e a convicção da vida eterna. Pois foi o próprio Jesus que a revelou para mim naquela tarde. E se eu perseverar com Ele, com toda certeza, quando será esse dia? Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 30, pode ser daqui a 20, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um dia, pode ser esta noite. Se eu perseverar no caminho com Jesus Cristo, eu reencontrarei os meus filhos por toda a eternidade. Neste momento eu quero dar a oportunidade para vocês conhecer esta mulher guerreira, minha esposa Débora, minha amiga, para falar um pouquinho para vocês. Boa noite. Já dentro do hospital, em Santa Catarina, estávamos assinando a ficha de visita para a UTI. Me lembro de chegar uma senhora humilde, tocar o meu ombro e falar: o Senhor Jesus manda te falar que aconteça
o que acontecer lá em cima hoje, Ele estará contigo. Subimos na UTI e tivemos a notícia da morte cerebral da Laura. A Laura nunca foi só uma filha. A Laura era minha amiga, minha companheira. A Laura era tudo que me restava naquele momento. Como eu viveria sem ela? Como eu viveria sem o Orlandito? Se uma mulher perde o seu marido, ela é viúva. Se um filho perde os seus pais, ele é órfão. Mas se nós, mães, perdemos os nossos filhos, não há palavras no dicionário para tal acontecimento. Então pedi para me despedir da minha filha. Entrei naquela UTI e olhei para aquela menina que cuidei com tanto carinho, com tanta dedicação. Coloquei a mão no coraçãozinho dela, que ainda batia, e falei: filha, a mamãe te ama. E a mamãe doou o seu coração, pois você não vai mais precisar dele. Mas a mamãe vai pedir ao Papai do Céu que pegue na sua mãozinha e te leve aonde o seu irmãozinho está. E a partir de hoje, eu volto para os pés do Senhor Jesus. Mesmo que o seu pai não me entenda, mesmo que o seu pai me abandone, eu abro mão do teu pai, para que um dia eu tenha a oportunidade de reencontrar vocês de novo. Falei isso porque na época do acidente, antes do acidente, o meu esposo não queria saber de entregar a sua vida a Jesus. E terminei falando: Senhor Jesus, eis-me aqui para cumprir o teu chamado. No dia mais triste da minha vida, vendo a minha filha partir em cima de uma cama de UTI, eu tomei uma decisão: a de entregar verdadeiramente a minha vida a Jesus Cristo. E aquela foi a última vez que vi a minha filha. Em meio à maior dor que um ser humano possa passar, eu entendi o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque naquele momento a única coisa que eu queria era ganhar a minha salvação para ir para o céu. Me lembro de chorar inconsolada e desesperadamente, pois não havia médico ou remédio para a minha dor. A dor da alma. A dor de uma mãe que perdeu tudo o que tinha. Então eu buscava a Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração e com todas as minhas forças. Pois só Jesus tinha as palavras para refrigerar a minha alma. E eu perguntava: Pai, por quê? Por que eu fiquei? Por que eu fiquei aqui? Por que o Senhor não me levou junto? Se quem precisava de mim, o Senhor já levou. E naquele dia, de uma forma extraordinária, Ele me respondeu: eu te darei algo melhor do que filhos e filhas. Eu escreverei o seu nome no livro da vida. Naquele dia Ele curou o meu coração em relação a Laura e o Orlandito. Ali eu pude sentir o seu amor, o seu consolo, a sua graça me envolvendo. Pois Ele me fez entender que a Laura e o Orlandito apenas passaram para a vida eterna, para o paraíso. Que Jesus Cristo conquistou na cruz. E que talvez um dia, não muito distante deste, se eu permanecer em Jesus, eu reencontrarei os meus filhos por toda a eternidade. Então Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Naquela época eu tinha um trauma de infância, pois eu havia descobrido que o homem, a quem eu chamava de pai, na verdade era pai apenas da minha irmã. Então eu me revoltei muito contra a minha mãe, por ela ter mentido para mim. E consequentemente essa revolta levou os meus filhos para distante dela também. Mas o que eu não sabia é que eu estava matando a avó que existia na minha mãe. Eu estava matando a tia que existia na minha única irmã. E foi preciso eu passar por tudo isso para que eu entendesse e me arrependesse do que eu estava fazendo.
e como eu me arrependi. Há sentimentos que carregamos por uma vida inteira, que na alça de um caixão não valem nada. Então pedi perdão para minha mãe e liberei perdão para a vida dela. E hoje eu não tenho mais uma mãe e uma irmã. Hoje eu tenho 2 grandes amigas. E não foi só a minha vida que Jesus transformou, a vida do meu esposo também. Naquela época, vivíamos uma vida de aparência, na qual as crianças eram que sustentavam o nosso relacionamento. E então nos casamos em outubro de 2012, 8 meses depois do acidente. E Deus não me deu só um marido. Ele me deu um amigo, um companheiro, um irmão. Muitas vezes o pai que eu não tive. Hoje, na nossa casa, reina o perdão, a amizade, o companheirismo, a lealdade. Hoje, vivemos como uma família de verdade. E 40 dias depois do acidente, Deus começou a falar que nos daria outro filho. E que o nome desse menino teria que ser Emanuel. Mas naquele momento, o meu coração estava ferido. Eu estava machucada, frustrada, envergonhada. E a última coisa que eu queria era voltar a ser mãe de novo. Como dizer à minha alma: vamos lá, acredite, vamos recomeçar. E um dia eu estava sozinha na minha casa e eu cantava uma canção que fala assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, os meus caminhos são do Mestre. E ali, mais uma vez, de uma forma maravilhosa, Deus falou comigo. Ele me falou assim: Débora, você diz que a tua vida é minha, e os teus caminhos são meus, mas nisto você não é honesta e nem sincera. Pois eu te falei que vou te dar um filho, e você não quer essa criança. Então não sou eu quem guio a sua vida, é você mesmo quem a guia. Naquele dia eu percebi o quanto o meu coração ainda era duro e egoísta. Pois eu estava pensando apenas na minha dor e não no propósito de Deus na minha vida. Naquele dia entreguei a Ele um coração disposto a ser moldado. E falei: Pai, eu não posso. Eu não consigo mais. Mas eu sei que tudo Tu podes. Então restaura em mim essa mãe que partiu junto com a Laura e com o Orlandito. Então chegou o tempo de fazer um tratamento para engravidar. Pois eu havia feito uma laqueadura no parto do Orlandito. E depois de 25 injeções, de um tratamento um pouco traumático, fomos buscar o resultado e deu negativo. Me lembro de voltar para casa e aquela dor mais uma vez invadir o meu coração e eu dobrar os meus joelhos e falar: Pai, por quê? Por que o Senhor não me deu essa criança se foi o Senhor que me prometeu? E assim como Ana chorou por Samuel, eu chorei e clamei pela vinda do Emanuel. Somente ali de joelhos dobrados, verdadeiramente eu quis ser mãe de novo, por inteiro. Então me levantei em fé, debaixo da promessa e da fidelidade de Deus. Recomecei todo o tratamento, passei pelo mesmo processo. E agora eu queria compartilhar mais um vídeo com vocês. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo.
sozinho em minhas lutas. Eu sei que venço agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Hoje, nós carregamos em nossos braços a promessa e a fidelidade de Deus. Aqui está o Emanuel. O Emanuel é apenas uma de tantas coisas lindas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus nos deu Emanuel não porque somos bons, ou porque merecemos, ou porque Deus nos deve alguma coisa. Mas Ele nos deu Emanuel porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós somos gratos pelos 10 anos concedidos com a Laura e pelos 2 anos concedidos com Orlandito. A nossa família vive o que está escrito em Romanos 8:38, que fala assim: pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte e nem a vida. Nem os anjos ou outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é dado a todos nós, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado. E para finalizar, eu queria deixar uma frase. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até o dia que Ele seja tudo o que você tiver. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até o dia que Ele seja tudo o que você tiver. Eu não poderia terminar sem fazer uma última oração. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, aí mesmo onde você está. Feche os teus olhos em reverência. Aquele que te dá o ar para respirar, aquele que te dá saúde, aquele que nos dá o dom da vida, que é o nosso Criador. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta noite, pois a tua misericórdia, Senhor, se estende por todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer e pedir a ti, Senhor, por cada coração sincero que aqui está. Aonde houver um coração sincero, Pai, e arrependido, que o teu favor, que a tua graça, que o teu perdão alcance. Senhor, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar a oportunidade para este pai e para esta mãe chegar hoje na sua casa, um pedir perdão para o outro, se reconciliarem, Senhor, e que possam abraçar os seus filhos, que possam ter tempo, Senhor, para desfrutar com seus filhos. Dá entendimento, Senhor, onde tiver um coração sincero, da importância, Senhor, do valor do tempo, da importância dos valores que somente nós adquirimos, Senhor, na tua glória, na tua presença. Senhor, meu Deus, toma cada um que estamos aqui, Senhor, e muda o nosso destino, Pai. E se houver um coração que ainda não tomou a decisão por ti, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha incomodá-lo, para que venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Eu te louvo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.